É isso aí, nada pode parar a igreja, amém? Se puder se acomodando, aquietando o seu coração. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. Nós te agradecemos pelo momento extraordinário de adoração, Pai. Nós pudemos sentir a Tua presença, a Tua glória fluindo deste altar. E nós queremos, além de te agradecer, Pai, te pedir para que o Senhor continue aqui. Nós não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua glória, Senhor. Essa palavra seria vazia se não fosse vivificada pelo Teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu clamo pela Tua graça e misericórdia sobre a minha própria vida, Pai, pois sei que não sou digno nem mesmo de estar aqui, quanto mais de compartilhar a palavra, mas que a Tua glória venha, Senhor Deus, e vivifique, em nome de Jesus Cristo. Que os Seus anjos guerreiros e ministradores sejam enviados, Senhor. Que colunas de fogo estejam ao redor desta casa, Senhor Deus, proibindo toda ação maligna, em nome de Jesus Cristo. Toda ação das trevas, eu repreendo agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tentarem impedir o Teu povo de ouvir, compreender e receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda dispersão, toda distração, toda movimentação desnecessária, todo preconceito, está repreendido agora em nome de Jesus Cristo, para que os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, de cada um dos que estamos aqui, 100% esteja cativa ao Senhor, e somente ao Senhor, Pai. Que o Teu Espírito venha, flua e nos conduza para aquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. O Espírito Santo me conduziu nessa noite a ministrar uma palavra, pegando também, além daquilo que ele tem específico para essa noite, pegando também algumas bases que eu já trouxe para a igreja em algumas palavras anteriores, algumas bem antigas, mas que o Espírito Santo me trouxe a compartilhar novamente, para que seja fixado em nossas mentes, e também porque tem algo específico para esse tempo que estamos vivendo, amém? Eu tenho feito vários casamentos, e ontem, eu desliguei o microfone sem querer. Essa semana, ministrando um casal que vai casar, ela mesma lembrou de uma profecia que eu fiz, e eu estava aqui no cantinho, que eu ia casar gente todo mês, e está sendo assim, né? Todo mês, desde setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tem casamento. Falei, posso ouvir um glória a Deus, não? E os solteiros pode falar assim, o próximo sou eu? Aê! Receba! E é legal, é extraordinário, quando nós estamos conversando com os casais, porque eu pergunto para eles como que aconteceu, como que surgiu, pergunto a história deles, e isso é lindo, porque eu vou lembrando da minha própria história com a minha amada esposa. I love you, baby, I love you too. e o Senhor, Ele me trouxe, como eu disse, uns conceitos que eu já compartilhei com vocês. Quando o marido e a esposa se casam, eles se tornam um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A Bíblia, quando ela faz a analogia do casamento, ela faz a analogia com o noivo, que é Jesus Cristo, e a noiva, que é a igreja. Então um dia os dois se tornarão um, na boda de casamento, porque é como se a noiva estivesse esperando o noivo chegar, A gente
A gente vê aquela cena linda nos casamentos, só que é levemente diferente, porque o noivo vai para o altar e fica esperando a noiva, né? E na verdade, na história bíblica, a noiva está se preparando, esperando o noivo chegar. Inclusive, nas analogias que o próprio Jesus Cristo fazia no tempo em que esteve na terra, ele falava sobre a noiva virgem, pura, santa, ficar esperando com uma lamparina acesa, sem deixar ela se apagar. E hoje nós cantamos essa música: minhas lamparinas estão acesas, né? Então isso é algo extraordinário, porque nós estamos esperando o noivo chegar para a grande festa de casamento. Mas além disso, a Bíblia nos fala, e a gente vai mergulhar nisso um pouco, que um cristão verdadeiro e o Espírito Santo também somos, ou devemos ser um. Amém? Porque, e tanto que o título dessa palavra é ser um com o Espírito para vencer. Vamos repetir? Fala, ser um com o Espírito para vencer. Amém? Eu quero ler com vocês João 14, versículo 8. Se você puder abrir comigo, como a pastora disse, quem traz Bíblia em papel aí, aproveita, abre junto comigo. A sua memória fotográfica guarda tudo ali. Inclusive um conselho que eu sempre dou, né? Esse trecho de João 14, 15, 16 é um bate-papo íntimo que Jesus está tendo com os discípulos. E eu confesso, já falei várias vezes que são os trechos que eu mais amo na Bíblia. Porque Jesus, ele estava prestes a subir aos céus, a se entregar na cruz, e ele gasta um tempo só com os mais próximos, só com os mais íntimos, e ele revela segredos espirituais poderosos. E no versículo 8, ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Queridos, Jesus estava falando desse princípio. As pessoas não entendiam que ele, Jesus Cristo, era o próprio Deus. Ele é um com o Pai. Então ele falou: eu sou um com o Pai. Se você me vê, você vê o Pai. Agora, por que Filipe até aquele momento ainda não conseguia compreender isso? As pessoas, querido, no geral, elas se apegam no sentido da visão. Este é um dos conceitos que eu já trouxe muitas vezes neste altar. Então, naturalmente falando, nós temos 5 sentidos, certo? Eu não vou nem tentar falar porque eu sempre esqueço, estou brincando, vai. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Pronto. Obrigado, amor, pelo olfato, que eu ia esquecer. Olfato é que eu iria esquecer isso. E nós nos relacionamos com o ambiente, nos relacionamos com o ambiente que nós estamos inseridos através dos 5 sentidos. Eu só consigo saber que eu estou numa igreja porque eu estou vendo. Quem não consegue ver, consegue tocar, consegue ouvir, consegue sentir. E isso tudo nos conecta com o ambiente em que nós estamos. Agora, quando se trata de Deus, que é algo surreal, é algo extraordinariamente maior do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, a mente humana dá uma bugada, e eles não conseguem compreender, e eles se apegam no sentido da visão, e ele não estava vendo Deus sem ser Jesus, e ele não conseguia entender essa tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, e ficou perdido. Só que isso tudo me fez lembrar que eu mesmo, nós vamos ler daqui a pouco, vou ler agora, João 14, versículo 17. Então Jesus fala essas coisas ali, né? Quem me vê, vê o Pai, lá no versículo 8.
E no 17 ele fala assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, aqui há uma pequena diferença em estar com e estar em. Naquela época, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, o Espírito, ele tinha visitações, ele estava com o povo, em algum lugar, em algum momento ele visitava, ele trazia a glória de Deus, como lá na inauguração do templo em Jerusalém, onde a glória de Deus veio, as pessoas não conseguiam ficar em pé, a glória de Deus veio através do Espírito Santo. Na criação do universo, o Espírito Santo estava lá. Então, em vários momentos antes de Jesus enviar o Espírito à terra, definitivamente ele estava com, mas agora ele fala, ele estará em vocês. Por isso que quando ele estiver em vocês, vocês se tornarão um com o Espírito. É isso que ele está falando, mas ele está dizendo assim: o mundo não o vê e nem o conhece. E aí isso me lembra de algo que eu também já comentei várias vezes aqui, que quando você conhece alguém, queridos, você não precisa ver. Sabe, Jesus Cristo falou para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se você conhece, você sente. E aí, né, relembrando, ontem nós estivemos em mais um casamento, e a gente fica lembrando as histórias. Eu peço para eles me contarem a história deles, eles vão contando detalhes, e é tão lindo. E eu fiquei lembrando de detalhes de quando eu conheci a Ana Paula, e ela tinha um cheirinho, gente, que era só dela, cheirinho bom. Ufa! Cuidado, viu, gente? Usem perfume, desodorante, creminho. No caso dela era um creminho bem suave, mas eu conhecia, tanto que depois que a gente casou eu vivi presenteando ela com esse mesmo creme, porque eu queria ter aquela nostalgia através do cheiro. Quem já sentiu assim, ó, um cheirinho que falou: isso me lembra tal época? Tem gente que sente isso até com o bolinho de chuva da vovó, né? Lembro da minha infância, não é verdade? E eu, até hoje, se eu sentir esse cheiro, eu vou falar: como eu sou apaixonado pela minha esposa. Porque eu lembro de quando eu me apaixonei por ela, esse cheiro estava associado, e eu não precisava ver ela para saber que ela chegou no ambiente. Queridos, eu estou dando esse exemplo, porque eu quero reativar algo a respeito do Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente está preso no sentido da visão, e a gente quer ver algo acontecer, mas nós temos que senti-lo. A gente tem que saber que Ele está no ambiente, perceber a sua presença mesmo sem ver. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E Jesus, Ele é claro quando Ele diz assim: o mundo não vai receber, porque não pode ver Ele, e também não o conhece, mas vocês o conhecem. Eu quero ler esse mesmo trecho na versão A Mensagem. Eu estou tão apaixonado por essa versão. Eu tinha ela em inglês, só que no inglês nem sempre é fluido a leitura, é mais difícil. E quando eu descobri que tinha online essa versão, eu comecei a ler ela, e é muito lindo. Na versão A Mensagem diz assim, ó, eu vou ler do 16 até o 17 de João 14. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará outro amigo. Ele está dizendo outro amigo, além de mim, é o conselheiro. Nas versões mais tradicionais fala consolador, conselheiro. É o Espírito Santo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. E o mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque Ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Ele estará em vocês. João 14, 6
um versículo muito conhecido, Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele fala isso neste mesmo contexto, como quem diz: não existe outro caminho, só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e o meu Espírito é aquele que vai te conduzir e vai te guiar por esse caminho. Queridos, percebam, eu quero que vocês foquem nisso. Jesus estava prestes a subir aos céus, e as pessoas estavam desesperadas. A gente vai ler um verso onde Jesus fala isso. As pessoas estavam desesperadas, preocupadas, os discípulos, o que vai acontecer? Toda vez que Jesus falava de morte, eles falavam: não, Jesus. Eles não sabiam o que ia acontecer. E Jesus, com todo amor, com todo carinho, ele fala assim: olha, vocês não precisam se desesperar, porque eu vou, mas ficará com vocês aquele que vai conduzir, e vocês não precisam ver ele, mas ele estará em vocês. Percebam, sabe, posteriormente a presença do Espírito Santo vem, a glória de Deus vem, eles começam a falar em outras línguas, e muitos, até hoje, confundem o Espírito Santo com os moveres que ele produz. Então, o Espírito Santo, ele não veio apenas para você sentir um arrepio, para você sentir uma presença, para você tremer, ter energia, para você falar em línguas. Também, isso também faz parte, mas não é sobre isso apenas. Não é sobre isso apenas. O Espírito Santo, ele tem uma importância muito maior do que a maioria dos cristãos compreende ou pode compreender, porque mesmo sendo cristãos e teoricamente acreditando naquilo que é sobrenatural, ainda assim, como nós estamos neste mundo, e a palavra de Deus diz que o Deus, com D minúsculo, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, e às vezes essa cegueira tenta invadir a igreja, ao ponto de nós também ficarmos cegos para aquilo que é o mais importante no cristianismo. Uma vez eu falei sobre o símbolo que uma pequena ave tem na palavra de Deus, que é a pomba. Quem lembra? Alguém lembra sobre isso? Poucas pessoas, então eu quero te perguntar: a pomba para você é símbolo do quê? Alguém pode responder? Da paz, né? A maioria das pessoas responde da paz, e de certa forma está certo, porque secularmente a pomba branca principalmente simboliza a paz. Mas de acordo com a palavra de Deus, ela tem o símbolo do Espírito Santo, e se você compreender que o Espírito Santo traz a paz, então está até relacionado uma coisa com a outra. Mas eu quero ler, você não precisa abrir, mas acompanha no telão, Lucas 3:22, coloca para mim, Milton, por favor. No batismo de Jesus, inclusive semana que vem nós teremos batismo. Se você conhece alguém que não é batizado, Robson, é a semana que o Boas-Vindas pode ligar para a galera que deixou o nome aí no Boas-Vindas, para convidar para o batismo. O batismo é um dos atos mais importantes na vida do cristão. A palavra de Deus diz que haveria o batismo para o arrependimento, que é o batismo de João, e depois o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo. E olha o que acontece, Lucas 3:22, e o Espírito Santo, Jesus tinha acabado de se batizar, tá? Esse é o contexto. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Queridos, olha que cena extraordinária. Vamos comigo lá, mais de 2000 anos atrás, no Rio Jordão. João Batista batiza Jesus. De repente vem uma pomba, eu imagino uma pomba branca, uma pomba vindo sobre ele.
assim, mas tipo o mundo para, sabe? Assim, quando o céu começa a se movimentar, um negócio sobrenatural, todo mundo para e vê aquela bomba vindo, pomba, e vindo sobre Jesus, e todos têm a convicção, tanto que o Lucas, que era um médico, ele escreve isso. Então os discípulos, as pessoas que estavam em volta, souberam identificar visivelmente, neste momento, que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz vem do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E queridos, isso eu posso fazer aquele parênteses especial para dizer que Deus, Ele não nos ama por aquilo que a gente faz. Jesus não tinha feito absolutamente nada até esse momento, e Deus já falou assim, não tinha feito nada na terra, né? Ele já tinha aberto mão da sua glória, vindo até aqui, mas na terra Ele ainda não tinha feito obra nenhuma, Ele não tinha iniciado o seu ministério, e vem uma voz do céu dizendo: eu me agrado de ti, filho, confirmando a identidade dele. E essa confirmação de identidade vai ser importante ali na frente, quando ele for tentado no deserto, porque ele sabia quem ele era: filho amado. Empresta sua boca para Deus e fala para alguém que está do seu lado, fala: você é filho ou filha, né? Amado ou amada, fala: você é filho amado. Mas olhem que legal isso aqui, ó. Lá em Gênesis 8, versículo 10, Gênesis 8, versículo 10, lá atrás, no início da Bíblia, quando Noé estava com a sua família na arca, e eles não sabiam se lá fora já tinha acabado toda aquela destruição, se havia destruição ou se havia vida lá fora. Eles não sabiam isso ainda. Então a Bíblia conta, tem uma história até aqui, mas eu vou ler só o versículo 10, que diz assim: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba ao entardecer. Queridos, tudo na Bíblia tem um significado, isso é extraordinário, eu viajo nisso tudo. Primeiro, porque a pomba, o próprio Espírito Santo ali sendo representado. Segundo, no entardecer, Deus, ele sempre se revelava aos seres humanos na viração do dia. No entardecer, aquele momento que a gente ama. Quem ama sunset aí? Quem tira a foto do sol se pondo aí? Levanta a mão. Isso é a maior prova de que Deus ama a todos, porque Ele coloca o mesmo espetáculo todas as tardes no céu para nós desfrutarmos. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba ao entardecer. Quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Uma folha de oliveira, como eu falei, nada é por acaso, né? Porque oliveira é a árvore que dá a oliva, a azeitona, que espremendo ela, você tem o azeite que simboliza a presença de Deus, a glória do Senhor. Olha que interessante, simboliza a presença do Espírito Santo. Então a pomba, ela veio mostrar para Noé e para sua família que havia vida lá fora, que havia salvação. Sabe, querido, só através do Espírito Santo há vida e salvação. Só através do Espírito Santo de Deus há vida e salvação. Fala para alguém que está do seu lado, fala: só através do Espírito Santo há vida e salvação. Temos salvação quando temos o Espírito Santo. Nós temos salvação quando temos o Espírito Santo. Eu quero ler para vocês um trecho um pouco maior do Salmo 74. Enquanto você abre, eu quero te dizer, queridos, um culto como este não é uma palestra.
Você não vem para assistir a um culto e depois avaliar se foi legal ou se não foi, porque são segredos espirituais que estão sendo compartilhados. Você faz parte desse culto, você tem que ouvir isso como verdades para a sua própria vida. Se você ora em línguas, eu te aconselho a orar em línguas durante todo o culto, clamando para que a glória de Deus venha, para que o Espírito Santo venha, porque eu creio que o Senhor fará algo sobrenatural nessa noite. Eu creio que o Senhor renovará algo, reativará algo, nos lembrará de algo novo, que nos dará direção para os próximos dias. Enquanto você ouvir, enquanto você ler este salmo, tenta se lembrar de algumas coisas do contexto atual que você está vivendo, que nós estamos vivendo, como igreja, como nação. Presta atenção, versículo 10 de Salmo 74, eu vou ler até o 19. O salmista falando com Deus: até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã, e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas. Disso tudo que nós estamos dizendo, de que a pomba é o próprio Espírito Santo, e o povo, quando tem o Espírito Santo dentro de si, se torna um com ele. Portanto ele fala: não entregues a vida da tua pomba. E é óbvio que Deus jamais entregará. Nós somos um com o Espírito, e por isso temos a salvação. Você pode repetir comigo? Nós somos um com o Espírito, e por isso nós temos a salvação. As pombas não serão entregues aos animais selvagens. As pombas do Senhor não serão entregues aos animais selvagens. Os abutres que tentam matar a igreja, os abutres que tentam acabar com a igreja, não acabaram durante toda a história da igreja. O Coliseu não foi capaz de paralisar a igreja. Os impérios, imperadores, reis, ninguém foi capaz de paralisar a igreja, e não será nos nossos dias. Não será, nada será capaz de paralisar a igreja, porque a pomba do Senhor será preservada dos animais selvagens. Só quem tem o Espírito Santo pode resistir à serpente, queridos. Esse salmo fala sobre a serpente marítima, Leviatã, um dos maiores principados descritos na palavra de Deus. Leviatã. Só quem tem o Espírito Santo é capaz de resistir. O salmista disse: tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste a cabeça do Leviatã, e o deste por comida às criaturas do deserto. Não tem nenhuma força do mal que se compara à força do Todo-Poderoso. Não há nenhum espírito maligno que possa nos afrontar e nos amedrontar diante da força do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tivemos hoje e ontem, desde sexta, na verdade, no Bola de Neve em Guarulhos, um seminário de cura e libertação, onde muitos foram curados e libertos, como muitos já foram por muitos e muitos anos, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
e eles podem espernear o que for, mas eles têm que bater em retirada quando o Espírito Santo do Deus vivo e poderoso vem sobre a igreja, sobre os filhos, sobre os amados. Só quem tem o Espírito Santo pode resistir Satanás, a serpente, o Leviatã. Jesus foi batizado e o Espírito Santo veio como pomba, e ele foi levado ao deserto para ser tentado imediatamente, mas o Espírito Santo estava sobre ele, a identidade de filho amado estava sobre ele, por isso ele venceu Satanás no deserto. Não pense que quando você recebe uma visitação, uma cura, uma libertação, você vai deixar de ser tentado por Satanás, seus demônios. Ele vai continuar, mas você se lembre quem você é, que a identidade de filho amado esteja firmado no seu coração, e a presença do Espírito Santo te tornando um com ele, que você jamais se esqueça que você é um com o Espírito Santo. Eu quero voltar lá no bate-papo de Jesus com os discípulos, só que agora lá no versículo 1 de João 16, vira 2 páginas, João 16, versículo 1. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre essa casa, sobre essa igreja. Vem sobre os seus filhos amados, filhas amadas. João 16, versículo 1. Tenho-lhe dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Jesus falando aos seus discípulos: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Jesus está dizendo que pessoas religiosas perseguirão porque não conhecem nem o Pai e nem a Jesus. Eu estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, e o coração de vocês se encheu de tristeza. Quando Jesus falava de que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria e subiria aos céus, a mente humana dos discípulos não conseguiam compreender o todo da coisa, e paravam na morte dele. E morte, oh, Deus me livre, morte. Não, Jesus, você não vai morrer. E eles não queriam isso, e por isso o coração deles se enchia de tristeza, porque não teria mais Jesus ali, palpável, visível. Eles não teriam mais aquela questão visual para se apegar, porque nós nos apegamos no sentido da visão. Eles não teriam mais isso, por isso o coração deles se entristecia, e aqui Jesus está falando claramente: quando eu falo essas coisas, o coração de vocês se enche de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro, o amigo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo do Deus vivo e poderoso, não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei. E aí o trecho chave para esse momento: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer vencer o pecado, o mundo e o diabo, é só através do Espírito Santo. Não há outra forma. Todo moralismo sem o Espírito Santo se torna legalismo. Todo moralismo sem o Espírito Santo do Deus vivo se torna legalismo apenas.
As pessoas se apropriam da lei para matar os outros, para acusar os outros, para apontar o dedo para os outros, mas o Espírito Santo vence o pecado, o mundo e o diabo de uma vez por todas, porque não é nem por força, nem por violência, não é por poder de persuasão humana, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado, é o Espírito Santo que quebra o coração duro, coração de pedra, coloca um coração de carne, disposto a se ajoelhar, se humilhar, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, quebrar toda a religiosidade, toda a farsa, toda a capa, cai por terra quando o Espírito de Deus vem. E que o Espírito venha na igreja, que o Espírito venha sobre a nossa igreja, gerando vida, gerando transformação. Porque é só o Espírito, queridos, está claro, Jesus avisando, é só o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, se queremos viver nos últimos dias, se queremos viver firmes com Ele no tempo da perseguição, é só com o Espírito Santo sendo um conosco, seja um para vencer. Olha o que aconteceu com Pedro, discípulo de Jesus. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Jesus falando para ele, antes da morte e ressurreição de Cristo: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ora, Pedro andava com Deus. Como assim, Jesus se converter, se Pedro andava com você, era um discípulo seu? Quando você se converter, Jesus estava falando, quando o Espírito Santo vier e te convencer do pecado, da justiça, do juízo, quando Ele transformar o seu coração verdadeiramente, aí você vai poder fortalecer os seus irmãos. Sabe por quê, queridos? Há uma grande diferença entre você estar convencido e você estar convertido. Você pode estar convencido de que é bom estar na igreja. Afinal, estar na igreja, como nós falamos aqui, acontecem bons encontros. Pessoas boas encontram pessoas boas para se casarem. Você pode dizer assim: não, é aqui que eu quero que meu filho seja educado. Afinal, bons princípios são passados. Você pode se convencer de que aqui é um bom lugar para você ter amizades. Você pode se convencer que se você precisar de ajuda, aqui terão pessoas com bom coração para te ajudar. É um bom, vamos chamar, clube social. É um bom lugar. E nada disso é mentira, é tudo verdade, tudo isso é bom. Mas é diferente você estar convencido de tudo isso e você estar convertido ao Deus verdadeiro, ao ponto de fincar os seus alicerces em Jesus Cristo e dizer, independente do que aconteça, independente de dor, de sofrimento, de aflição, de momento difícil, eu permanecerei em Jesus Cristo para sempre. Porque o que estava acontecendo com Pedro não era um momento qualquer. Pedro, você vai ser peneirado, assim como muitos de nós, como cristãos, como pregadores, como obreiros, somos peneirados. Satanás levanta as suas bazucas para tentar destruir, para fazer cair, para tentar colocar para baixo. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a resposta, o resultado é sair, é ir embora, é ser destruído, sim, porque é só o Espírito Santo que nos fortalece. Nós precisamos nos converter totalmente pelo Espírito Santo, para quando formos peneirados, permanecermos.
Sabe, você só vai conseguir permanecer diante de uma peneira se você tiver o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus orou por ele, disse: quando você se converter, ele estava dizendo, quando você receber o Espírito Santo que te fortalece, que te capacita, que te enche de poder para vencer o pecado, para vencer as dificuldades, para vencer os ataques na sua mente, que dia e noite permanece te atacando, tentando te destruir. Quando você tiver esse Espírito, então fortaleça os seus irmãos. Aí sim você pode fortalecer os seus irmãos. E sabe que foi isso que aconteceu com Pedro? Porque o mesmo cara que negou Jesus 3 vezes antes de receber o Espírito Santo, o mesmo cara que quando estava aquele ambiente de morte, queridos, quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, como eu disse para você, nada é por acaso. No Monte das Oliveiras, as azeitonas são extraídas para serem esmagadas. Jesus estava ali como quem fosse ser extraído para ser esmagado. E quando ele estava ali, o nível de estresse, o nível de preocupação, Jesus era ser humano, ele era 100% Deus, mas era 100% homem, e o nível de estresse dele fez ele suar gotas de sangue. Naquele momento havia um ambiente de morte em todo aquele lugar. É só alguém com o Espírito Santo de Deus para vencer esse espírito de morte, senão amedronta mesmo. Se você olha para a vida de Pedro e fala assim: ah, que pangaré, negou Jesus, eu não negaria. Só se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque pessoas com ódio no olhar, com tochas na mão, no meio de uma madrugada, tendo capturado o seu mestre para assassinar ele numa cruz, virasse para você e falasse assim: você é um deles, você está com Jesus. Qual seria a sua resposta? A resposta de Pedro foi: não, eu nem conheço ele. E Jesus havia profetizado, ele havia predito isso: você vai me negar 3 vezes, Pedro. Só que a Bíblia conta que pela 3ª vez que Pedro negou Jesus, os olhos dele de alguma forma se cruzam com o mestre. E o olhar de Jesus é aquele olhar, sabe, de quem está sofrendo, mas de quem consegue transmitir esperança, dizendo: Pedro, permanece. Pedro, permanece. Eu quero tentar olhar nos olhos de vocês sem saber totalmente a guerra que vocês estão lutando e dizer: permanece. Permanece. Porque virá o Espírito Santo e você poderá se tornar um com Ele. Então você não vai temer o pecado, o mundo, o diabo, a maldade, a morte. Você não vai temer nada. Porque o Espírito Santo te fortalece de maneira sobrenatural, que é impossível compreender, a mente humana não pode compreender. Quando o Espírito Santo vem e te enche, o Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, diz Jesus Cristo. E o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, para que vocês vençam Ele, para que vocês vençam no dia mau. Esse foi o cara que antes de se converter verdadeiramente, negou Jesus 3 vezes. Mas depois, olha o que ele fez depois. Atos 2, versículo 1, se você puder abrir comigo.
Atos 2, versículo 1. Esse versículo começa assim, ó, chegando o dia de Pentecostes. Mas eu quero explicar, porque o termo Pentecostes se originou a partir do grego, uma palavra parecida, Pentecoste, que significa 50º, em referência aos 50 dias que sucedem depois da Páscoa. Jesus havia morrido e ressuscitado na Páscoa. Então o Pentecoste era uma festa entre os judeus, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nesse momento Jerusalém estava lotada de gente, lotada para essa festa. E Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém até que do alto venha poder. E eles permanecem, e eles estão ali no dia de Pentecostes, e eles não sabem que vai ser naquele dia que acontecerá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, mas o Espírito Santo não vem apenas para você ter uma tremida, para você falar em outras línguas que edifica a si mesmo, isso também. Mas o Espírito Santo vem para mudar tudo dentro de você. O Espírito Santo transforma, ele é um poder sobrenatural, um dunamis, que entra no seu interior e explode por dentro. Sabe o que essa explosão interior causou em Pedro? Expulsou todo o medo da morte que ele tinha antes. Então o mesmo homem que estava com medo de morrer, por isso negou Jesus 3 vezes, agora no meio de toda aquela multidão, ele se levanta com autoridade. E eu não vou ler todo o discurso, depois você lê Atos 2 inteiro na sua casa. Mas ele se levanta, e no versículo 14, diz assim: então Pedro levantou-se. Então Pedro levantou-se. O Espírito Santo faz você sair de uma zona de conforto, de uma zona de comodidade, de uma zona de medo, de aflição, de apatia, e te faz levantar. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Ele se levanta, e como eu disse, eu não vou conseguir ler o trecho inteiro, mas eu quero que você pule comigo até o versículo 22. Versículo 22. Israelitas, olha o que Pedro fala em alta voz, para todos aqueles que estavam em Jerusalém. Ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Aquele homem que estava apático, aquele homem que estava com medo, agora cheio do Espírito Santo, ele decreta a verdade para os acusadores, para os assassinos de Jesus: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.
Este mesmo Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes, quando ainda não tinha se convertido verdadeiramente, mesmo andando com Jesus por 3 anos, mesmo frequentando os ritos religiosos por 3 anos, esse mesmo Pedro negou Jesus durante a sua morte, mas depois se levantou com autoridade, decretando a palavra e a verdade de Deus. E nesse dia, de uma vez só, se converteram 3.000 pessoas. Até aquele momento existiam 120 cristãos ali em Jerusalém. E de uma vez só, em uma única palavra cheia do Espírito Santo que convence, 3.000 pessoas se voltaram a Jesus. E esse mesmo Pedro, que um dia teve medo da morte, começou a pregar, e foi perseguido, e foi preso. E quando os religiosos diziam para ele parar de pregar Jesus Cristo, ele falava assim: importa que eu obedeça ao meu Senhor e não a homens. E movido pelo Espírito, ele permaneceu e continuou. Quando o Império Romano passou a perseguir Jesus e passou a perseguir Pedro, quando o Império Romano passou a perseguir Pedro e decretou a sua morte através da cruz, ele falou assim: se for para que eu seja crucificado, que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. É isso que o Espírito Santo faz com alguém. Sabe, queridos, jamais um ser humano, na sua racionalidade, consegue tomar uma atitude dessa. Racionalmente eu jamais falaria uma coisa dessa. Mas por isso que eu peço: Espírito Santo, vem sobre mim, ao ponto de as minhas palavras não serem produzidas por mim mesmo no meu intelecto, mas ao ponto de a minha coragem, a minha ousadia, a minha retidão seja produzido pelo teu Espírito. Eu estou aqui, igreja, como mais um, clamando pelo Espírito Santo. Se você também deseja a presença do Espírito Santo nessa noite, se deseja ser um com Ele para vencer todo e qualquer desafio que vier, se coloque de pé no seu lugar. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem como nunca veio antes. Nós te desejamos. Eu sei que tem pessoas passando por guerras. Eu sei que tem pessoas passando por situações difíceis. Mas o Espírito virá sobre você. O Espírito virá sobre mim. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar.
Te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. E o que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo, e o que eu preciso, e o que eu procuro, é a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo, e o que eu preciso, a tua glória, a tua glória, a tua glória. Só uma coisa me satisfaz, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Sustenta, a tua glória nos sustenta. É a tua glória que nos faz permanecer, que nos faz permanecer. Oh. Está chegando o tempo onde os líderes da casa do Senhor, fiéis e comprometidos, serão mais e mais peneirados, mas a glória de Deus está sobre nós. Portanto, não retroceda, não retroceda, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam.
ação, seja cheio do poder. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu preciso, o que eu procuro, o que eu desejo é a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus. Deus é muito bom, amém? Deus é fiel. Deus, Ele não muda. Ele tem um compromisso com a sua palavra. E Ele nos ama tanto, 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 tanto,
que Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você. E hoje a Mariana falou assim: mas mãe, eu nem tinha nascido quando Jesus morreu, não foi por mim, não tem nada a ver comigo. Falei: filha, Deus, Ele sempre existiu, Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Falei: Mari, Jesus morreu, filha, pelos pecados que a gente nem cometeu ainda. Se a gente errar amanhã, o que Jesus fez lá mais de 2000 anos atrás anula o nosso erro se a gente se arrepender. E talvez seja tão difícil para uma criança entender isso, se para nós adultos entender a eternidade é tão imensurável, pensa para uma criança. Então eu só falava: filha, vamos orar para você entender o amor de Deus. Vamos orar para você entender o amor de Deus. E que nós, igreja, possamos entender esse amor de Deus. Amor que deu o filho dele para morrer por nós. Se o mundo entendesse isso, não ia ter briga, não ia ter guerra, não ia ter discussão. Mas a própria palavra diz: o mundo não nos conhece porque não conheceu o Pai. Porque quando a gente conhece o Pai, quando a gente sabe quem é o nosso Pai, é impossível a gente ter uma briguinha com o amigo do lado. É impossível, porque a gente conhece o Pai. A gente sabe o poder do Pai, o quanto o Pai nos amou e falou assim: filho, não, você precisa de perdão, e eu vou te perdoar para sempre, através de Jesus. E nessa noite, Jesus, o próprio Deus, tem um convite muito especial. Quando a gente reconhece e aceita Jesus, esse perdão para os nossos próximos dias e para os dias que já foram, ele vem sobre nós, quando a gente decide aceitar Jesus. Então, se você está aqui no nosso meio, e você ouviu essa palavra, e você quer receber Jesus, receber esse amor, receber esse perdão, receber essa vida, essa graça, essa novidade, essa transformação, essa abundância, o Espírito Santo, levanta a sua mão onde você estiver, que a gente vai orar juntos. Levanta a sua mão o mais alto que você puder. Fala: talvez eu não entenda esse amor, mas eu preciso desse amor. Eu não tenho ideia do que o Pai fez por mim lá atrás, porque eu não tinha nem nascido, mas eu quero fazer ideia, eu quero entender esse amor, eu quero receber esse amor no meu coração, eu quero poder receber esse perdão, eu quero poder ser uma pessoa melhor e diferente, eu quero poder amar como Jesus ama. Levanta a sua mão no seu lugar, levanta a sua mão no seu lugar e fala: Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, que eu preciso, de livre e espontânea vontade, entregar a minha vida, ao Senhor, e declarar, que eu te aceito, como único, e suficiente, Senhor e Salvador. Por isso nessa noite, pega na minha mão, escreve o meu nome, no livro da vida, e me dá a salvação, e a vida eterna, ao teu lado. Eu quero declarar, que eu me arrependo, dos meus erros, das minhas falhas, e peço, me ajude a ser melhor, daqui para frente, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada.
Porque muitos corações, Senhor, entenderam que só com Jesus é possível ter essa vida eterna. Porque a tua palavra diz que Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Não há outro caminho. Não há atalhos, há um único caminho. E é Jesus. Obrigada, Jesus. Os nossos corações estão gratos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode acender a luz, as luzes, por favor. Nós temos o ministério que serve ao Senhor com muito amor. Esses irmãos muito queridos aqui, o Thailson e a Jamile, estão servindo ao Senhor hoje, aqui no Boas-Vindas. Eles vão estar ali no final do culto. Se você deseja conhecer um pouco mais da igreja, fazer parte de algumas outras reuniões, de células, se você quer uma oração, se você quer um abraço, se você já tem vindo na igreja, mas não conhece ninguém, essas pessoas lindas e abençoadas são o nosso cartão postal aqui na igreja. Eles estão na entrada, estão na saída, recebendo, abraçando, amém? Então procure eles no final, que vocês vão ser muito amados, amém? Levanta a tua mão aí bem alto no teu lugar. Quero abençoar vocês. Para uma semana, vocês cantaram, declararam e oraram que estão entregando os ombros do Senhor, os ombros de vocês para carregar a glória do Senhor. Então eu declaro que aonde cada um de nós estivermos e passarmos durante essa semana, não vai ser igual, porque você carrega a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Vira para quem está do teu lado e fala: você carrega a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Então, por onde vocês passarem, se for na tua casa, vocês vão entrar hoje na casa de vocês e a glória de Deus vai estar com vocês. Se forem em algum hospital visitar alguém da família, algum amigo, vocês carregam a glória de Deus. Se é dentro do trabalho de vocês, vocês carregam a glória de Deus. E aonde a glória de Deus passa, nunca mais aquele lugar vai ser o mesmo. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça, a misericórdia, a bondade, a salvação, a santidade, o governo, a beleza, a verdade de Cristo esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas a Ele.